Gente, eu vou fazer agora uma muito breve apresentação sobre mim, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, um pouco da minha história, obviamente, da comunidade, né? De qual que é a proposta, como que funciona, tirar as dúvidas de vocês. Eu quero, né, se vocês tiverem perguntas, depois a gente vai abrir também para termos trocas. Agosto, eu conheço ele acho que desde os 14, assim que eu não lembro como foi, mas foi pelo Instagram. Samuca, se você lembrar, depois você compartilha. É, mas a gente está próximo, né? Online sempre. A gente nunca esteve junto, porque ele mora na Bahia, acho que faz uns 5 anos. E ele faz parte do projeto como a gente está junto ali, né? Nos encontros com os meninos. Mas depois eu conto mais sobre isso para vocês. Então, nesse momento, gente, faz 10 anos que eu comecei a fazer esse trabalho de masculinidade. De uma forma muito resumida agora, eu comecei a fazer esse trabalho en passant, porque eu tinha muitas questões emocionais, desde diagnóstico de depressão, de ansiedade, né, a ansiedade generalizada, de conviver com TDAH, mas eu era muito explosivo em relacionamento amoroso, eu convivi, poxa, sei lá, uns 20, eu nunca fiz a conta exata, mas foi de 20 para 25, 30 anos com ideação suicida, bati na trave uma vez, há 25 anos, foi em 2001. Obviamente, uma autoestima de verdade, gente. Eu tenho 40, tô com 47 anos, né? Eu sinto que a minha autoestima ficou legal de um ano para cá. Eu estou há 17 anos, né, fazendo terapias e tal, então, enfim, eu tinha uma autoestima, e esse legal não é over, né, tipo, simplesmente eu não me sinto mais pior que os outros, literalmente isso, assim, faz um ano, estou com 47 e celebro isso de verdade, gente, celebro de verdade, porque é uma coisa muito boa, até como pai para mim, assim, hoje, conseguir tá um pouco melhor assim nessa questão, né, da autoestima. Mas tinha uma autoestima horrível assim. Eu lembro, gente, desde a minha pré-adolescência, na escola eu sofria um pouco de bullying, mas não era muito porque eu fingia que não me incomodava, mas lá eu já me sentia muito pior que os outros, então era uma coisa meio crônica assim. E na minha sexualidade, né, conforme ela foi despertando, entre aspas, foi tardiamente, pelo menos comparado ao que eu ouvia na época, né? Eu fui ter uma primeira relação sexual com 18 anos, mas muitas questões, né, da pornografia. é, eu não lembro com que idade, gente, eu comecei a ver pornografia, mas eu tenho uma memória de ter sido, talvez com uns, eu acho que no máximo 15 anos, eu não lembro se foi com menos, eu tenho memória de estar assistindo ali com os primos, numa casa de praia ali numa época, então isso me trouxe, obviamente, questões de disfunção erétil, mas questões, porque para mim a repressão emocional, né, o engole o choro, que eu vou falar um pouco mais para frente, com a história da pornografia, para mim são os dois pilares que estragam a construção de nós homens, né, no sentido de nós mesmos, né, de a repressão emocional, o quanto que ela é ruim para nós, e óbvio, essa sexualidade que não tem conexão emocional, de forma geral, né, é muito mental, é muito, né, não tem ali a conexão de emocional, afetiva. Não é o padrão não é esse, né? E obviamente que a pornografia também, esse insight eu tive em 2016, é meio óbvio, né, assim para mim hoje, mas foi só em 2016 que foi tipo uma epifania mesmo, gente. Lembro porque foi em dezembro de 2016, depois que eu tive esse insight, mudou dentro de mim, assim de entender que a pornografia, eu tinha um sonho de ser pai de menina. Eu não gosto de falar muito disso, né? Porque eu sou pai de gêmeos, de um casal, mas na época eu tinha o sonho de ser pai de menina. Aí me veio, cara, tipo, a pornografia é a manifestação maior da mulher como um nada. Eu entendi a relação com a cultura de estupro, né? Porque a mulher não tem vez, não tem voz, finge que gosta, muitas vezes é maltratada, etc, etc. E então isso me afetou, obviamente, muito, né? Também nesse sentido misógino, eventualmente, há 25 anos, eu tinha um mindset meio red pill, assim. Tipo, não tinha cultura na época, né? Mas eu tinha. Era um paradoxo interno, porque eu não gostava.
mas eu tinha uma visão muito distorcida das relações, das mulheres, né, muito objetificada e tal. E aí comecei, né, a fazer esse trabalho, foi numa busca por espiritualidade e tudo isso se transformou sem querer. Eu virei digital influencer, eu não imaginei que fosse acontecer isso, né, gente? Mas eu comecei a escrever posts em 2016 sobre esses insights de pornografia, de engole o choro, e começou a viralizar e, enfim, de lá para cá virei digital influencer. E aí comecei há mais ou menos 2 anos e meio, eu fiz um trabalho em escola para adolescentes. E aí, de mais ou menos 2 anos para cá, começou a comunidade Tabu, né? Que a gente vai conversar um pouquinho. É, e é isso. Vamos para o próximo slide, amiga, por gentileza. Então, aqui é o seguinte, né? É para mostrar um pouco de como que era. Eu tenho 47, né? Antigamente a gente ficava na televisão, era uma coisa muito mais controlada, assim, né? Os pais não que era perfeito, mas eu acho que os desenhos que eu assistia, acho que eram coisas muito mais leves do que se existe hoje de possibilidades. E aí, enfim, né? Meus filhos têm 4 anos, né? Mas imagina pré-adolescente hoje com o celular na mão. Antigamente era controle, né? Hoje é um algoritmo desenfreadamente, né, gente? E, de forma geral, eu acho que é difícil a gente, pais e mães, conseguir controlar os filhos, né? Porque eles vão para a escola, não tem muito como, eu acredito, assim, né? Controlar de verdade. Então eu tenho esse negócio desse algoritmo que ele vai percebendo qual que é a dor dos adolescentes. E já tem esses estudos, né, gente? Eu acho que foi até não sei se foi a Erika Hilton que fez um estudo que eu já tinha lido sobre, que ela abriu um perfil, eu acho que no Instagram, no TikTok, fingindo ser uma criança, um adolescente de 14 anos, não postou nada. E aí começou a aparecer já conteúdo Red Pill. Então, e às vezes a gente acha que a criança tá, né, que o adolescente está só jogando e não conhece, né, assim, o que que acontece nessas comunidades e nessas plataformas, mas é isso, né, assim, as coisas, o cenário hoje está bem diferente e para mim ele é mais problemático, até pelo acesso à pornografia, né? Vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Pode seguir, minha amiga, por gentileza. E aí, alguns pontos, né? Como eu falei da pornografia, que é o número 2. Gente, eu vi um estudo que foi em IA, inteligência artificial, eu não lembro da fonte, mas de algum lugar foi. Eu não tenho a menor ideia mesmo da fonte. Pode pesquisar depois quem tiver curiosidade. Pode falar isso, porque provavelmente vai achar. Que fala que 10% dos cliques em sites de pornografia são feitos por crianças com menos de 10 anos de idade. E eu acredito que muita. Isso eu não vou lembrar, mas eu acho que provavelmente a criança nem vai atrás. Eu acho que talvez chegue para ela, porque as plataformas entregam, mas isso eu não tenho certeza. Mas é o que está acontecendo. Primeiro contato, segundo esse estudo aqui, dessa. Aqui tem a fonte, depois, se vocês quiserem, a gente manda essa apresentação para vocês. E o número um também, né, gente, que é uma coisa super. Não sei também, não sei se tem solução, mas que quase todos os adolescentes estão na internet diariamente. E geralmente eles buscam e encontram esse pertencimento, né, nessas comunidades ditas dessa machosfera, né, meio problemática, meio não, bastante problemática. E, e aí eu quero falar um pouco disso nesse próximo slide, gente, até para. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, gente, para a gente não ficar muito tempo na apresentação. Aqui, isso aqui depois eu posso mandar para vocês também, mas a machosfera, de uma forma geral, é esse conjunto de comunidades, de perfis, canais, plataformas e de fóruns que é da galera do Red Pill, né? Eles falam que tipo, isso vem lá daquele filme Matrix, acho que é dos anos 90, né? Que tem rola um despertar lá, e eles falam que é esse despertar masculino, onde basicamente eles entendem que todas as dores que os meninos barra homens atravessam durante a vida é culpa das mulheres. Então fica nesse lugar de vitimismo e ao mesmo tempo ódio, né? Ódio não é. Isso é uma coisa que é importante, né, nessa nossa sociedade dual, binária, né, que tem o estereótipo de feminino e do masculino, né?
Eu não acho que existe um lado feminino e um lado masculino, mas eu entendo os atributos que a gente chama de feminino, entendo esses atributos, né? E eu acho que é importante a gente entender, porque são os atributos, independente se a gente chamar de feminino ou não, mas os atributos que é a sensibilidade, é chorar, é ser carinhoso, é ser sensível, é cuidar. A gente não pode, pô, não pode ser muito alegre, né? Então, tudo aquilo que a gente entende como feminino é odiado. E quanto mais red pill, quanto mais se está nessas comunidades, é mais ressentimento, é mais essas generalizações de que as mulheres são ruins e todos os etcéteras, né, gente? Então, é esse ecossistema, né, que reúne os. Eu vou falar, eu não vou falar todos os. Tem vários termos, né, que vocês estão vendo aqui, de red pill, incels, os fóruns. Como eu vou depois poder mandar para vocês, para quem tiver interesse, né? Não vou ficar entrando em todos os detalhes, mas uma coisa importante: muitas vezes esse conteúdo não chega direto, assim, como misoginia. Tem alguns que são explícitos, né? Tipo o Calvo do Campari, lá, o Thiago Schultz, lá, entre outros, né? Mas às vezes ele chega disfarçado de alguém que quer ser um coach de musculação, como está aqui, de fitness, de dinheiro e etc. Né? Então, só que aí depois muitas vezes eles levam os meninos para essas plataformas, que aí é onde a coisa começa realmente a ganhar mais intensidade e mais radicalização, e no final transforma ódio contra a mulher para ganhar dinheiro, vender curso. Cara, é pesado, né, gente? Porque além dessa parte financeira, né, que além de tudo, né, para mim tem uma questão moral, barra espiritual, ética, né, dos meus valores, mas fomenta-se uma geração de homens, né, que se conectam, porque muitos desses homens, né, que estão falando sobre esses conteúdos red pills, eles têm uma boa oratória. Então eles conseguem enganar assim quem realmente não tem uma. Para mais alguém, o meu áudio está muito baixo. Acabei de ver a mensagem da Marina. Não? Marina, se você quiser entrar e sair de novo, para ver se é isso, te espero. Eu fico parado. Deixa eu ver o que você falou. Eu vou escrever aqui. Ô, tá, você escreve no chat para ela? Eu não sei se ela está ouvindo. Ah, ela deu ok. Ela deu ok. Eu vou esperar. Então, vou te esperar, Marina. Me conta se você vai sair e voltar. Ah, ela saiu. Vamos dar um minutinho, gente. Bito, e esse que você estava falando de ganhar dinheiro, eu estava vendo outro dia que tem gente que pede para essas, né, esses adolescentes, essas crianças fazerem esses desafios violentos, né, de automutilação, essas coisas horrorosas aí dos animais, porque eles pedem para filmar e aí depois eles vendem isso no mercado negro, porque tem gente que compra. Então é um mercado muito bizarro, muito bizarro. Verdade, tá? É pesado o negócio. E de alguma forma esses meninos, né? O que também, né? Eles estão procurando esse pertencimento, né? Marina, voltou? Tá ouvindo melhor? Tá ótimo agora. Ah, obrigado, querida. Então é isso, gente. Vamos para o próximo, tá? Por gentileza. E aí o resultado, né, gente? É o que eu acredito, tá? Para mim, assim, eu vou depois falar um pouco mais da minha história, mas para mim a repressão emocional, para mim, é esse engole o choro, que vem como uma simbologia da gente ter que reprimir dentro de nós todos esses atributos que são chamados de femininos, independente da gente gostar ou não, esses atributos eles existem. Tem sensibilidade, tem emoções além da raiva,
todo mundo tem um lado afetuoso, na minha opinião. Todo mundo tem dentro de si isso. E nós, homens, a gente tem que reprimir tudo isso. Para mim, esse é o principal problema de quando eu olho para o mundo e falo que entre 90% e 95% de toda a violência cometida no mundo, inclusive contra homens, inclusive contra individualmente, no sentido do suicídio, é cometida por homens. Tipo, e a gente não nasce violento, né, gente? Eu falo isso há 10 anos, cara. E hoje eu sou pai de gêmeos. E um casal, né? Eu tô vendo isso aqui, não nasceram violento, não, é isso, né? É muito essa construção. Então, e desconectados, né? E agressivos, né? Essa coisa tem muito. Eu sei que tudo que eu tô falando aqui, gente, vai ter mulher que vai ouvir isso e falar: caramba, isso aí também serve para mim. Mas eu tô generalizando mesmo, porque eu não tô falando de ninguém que tá aqui no grupo, né? Nesse momento eu não estou falando de mim, embora tudo que tá, tudo que tá aqui vale para mim, valeu para mim, né? Eu estou mudando essas coisas. Mas de uma forma geral, isso aqui é muito a generalização de como está o lado masculino, o lado dos homens na nossa sociedade. Eu lembrei de uma coisa só, tá? Antes de mudar para o próximo slide. Tem aquele documentário que está no YouTube maravilhoso, que chama The Mask You Live In. Eu não sou bom de inglês, gente, mas depois, se alguém tiver interesse, eu ponho aqui nos comentários. Ele traz muitas estatísticas que, para mim, são muito simbólicas também, né, de quanto que o machismo também é prejudicial para nós homens. E uma coisa que para mim foi muito marcante que esse documentário fala é que geralmente pessoas que estão com depressão, a gente sempre tem aquela ideia de que a pessoa vai estar lá meio amuada, quietinha, no quarto, no escuro. Que geralmente, pelos estudos, isso realmente acontece, só que com as mulheres. E os estudos mostram que os homens geralmente ficam agressivos e ficam violentos. E o dia que eu vi esse documentário, eu falei, cara, tipo, tá todo mundo generalizando novamente, né? Mas, pô, todos os homens estão em depressão, a maioria, né? Ou uma boa parte, assim, é relevante. Porque tem muito homem que tá violento. Enfim, caso não seja depressão, é para mim algum desses outros transtornos aí mentais, psiquiátricos, né? E sem nenhum julgamento, tá, gente? Mesmo assim. Então, é só a minha visão, assim. Vamos seguir, amiga, por gentileza. Então, gente, eu não vou. Eu vou só passar pelos nomes, né? Mas tem o Red Pill, tem o Beta, a Betinha, o Alpha, o Blue Pill, o Chad, Hipergamia, a Mulher Rodado, né? O Depósito, os nomes horríveis. Tem um que eu acho que vale a pena falar, que não tá aqui, mas que já foi. Eu esqueci de falar, que eu acho que é legal, que são os incels. Inclusive aquela série da Netflix, Adolescência, vale a pena ver, que é muito desses incels, que são os celibatários involuntários, gente. Eu não sei se vocês sabem disso, é bizarro, né? Tipo, são meninos que não conseguem se relacionar sexualmente, muito provavelmente que devem ser muito novos também, ainda estão no começo e faz parte, né, meu, sentir a rejeição, mas vai para esse lugar de que a culpa, aquilo que eu falei no começo, vai para o lugar de que a culpa é da mulher. Tipo, né? Como se a rejeição não fosse algo que fizesse parte da vida humana, né? Tipo, enfim, então chega nesses níveis assim. É, pode passar, amiga, de novo, por gentileza. Aqui são frases, se vocês começarem, e algumas atitudes, né? Que se vocês começarem a perceber, gente, no filho de vocês, é tipo aquelas red tags, né? Que fala em inglês, aquelas coisas que são mais já dá para perceber, né? Tipo, tem umas. Não dá para confiar em mulher, homem bonzinho só se dá mal, mulher só gosta de homens. Eu ia falar uma palavra ruim. Cafajeste, o feminismo é que está destruindo, né, o rolê dos relacionamentos, o homem não pode chorar, mulher só quer saber de dinheiro, e as atitudes, né? O menino começa a ficar isolado. Obviamente, tudo vai. Olha para a filha também, para quem tiver filha, né, gente? Enfim, vale para cada um traz aí para o teu contexto, mas se é um menino, começa a fazer muita ironia, às vezes com a mãe, especialmente, e aí começa a mostrar desprezo, né? Tipo, já é misoginia. Enfim, é esse caminho. Vamos seguindo, amiga.
essa é uma frase que eu acho que ela é bem forte, né? E bem impactante, assim, né? Na verdade, a frase, né? Quando ninguém ensina um menino a entender o que ele sente, alguém vai ensinar o que ele deve odiar. A nossa cultura, a misoginia, gente, eu vou compartilhar depois a minha história, como eu falei, com mais detalhes, mas ela começou na minha vida quando eu comecei a ouvir lá com meus 4, 5 anos, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de mariquinha, né? De bichinha, tal. Porque já vem no pejorativo, já vem no diminutivo, já vem com uma coisa de que a gente não quer ser, né? Já de superioridade. E eu tenho uma sensação, eu não lembro disso, mas que talvez já venha um pouco de raiva, porque, pô, tenho 4 anos, eu não sei de nada do que é ser menino ou ser menina, mas eu só sei que a menina pode fazer um negócio que eu não posso, eu sei que é ruim para mim ali. Eu percebo, então eu não sei, mas eu sei que mas com certeza, né, nesses primeiros 7 anos de idade, a psicologia fala que é quando forma a nossa personalidade. Então você está lá com 4 ou 5 anos, vem o teu pai, ou às vezes a mãe, e fala: isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de bichinha. Vai começar a ver a mulher como inferior, e o homem gay é como se não fosse homem. Porque a gente ouve, isso não é coisa de homem, é coisa do mariquinha, do viadinho. Eu já morei junto com amigos gays, tá? Eu tenho amigos gays próximos, inclusive meus filhos têm 2 padrinhos que são gays. E eles falam isso, cara, não me sentia homem por causa disso. Porque aprende que homem é como se homem e hétero fosse uma coisa só. Existe uma mistura, né, nesse inconsciente coletivo de uma percepção de que homem e hétero é a mesma coisa. Isso dentro da construção heteronormativa, tá? Então, e aí é isso, né? Assim, qual é o caminho, né? É, a gente, eu procuro na minha casa, eu cometo erros, gente, como pai, obviamente, mas os meus filhos nunca ouviram de mim, nem o meu filho, nem a minha filha, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de menininho, ou isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Nunca ouviram isso de mim. E eu acredito que esse erro eu não vou cometer. Puxa, pode ser, né? Que às vezes vem gatilho, né, gente? Quem é pai e mãe deve entender. É fácil falar, às vezes na hora a gente pode cometer erro, mas até hoje, com 4 anos, meu filho, e inclusive, eu não sou uma pessoa que fico tendo catarses de choro na frente dos meus filhos, mas eu voltei a chorar há 2 anos, é uma benção na minha vida. E às vezes eu choro por coisas, dores, por momentos tristes que eu fico, por angústias, mas eu choro também por coisas boas, coisas gostosas. Às vezes eu tô com meus filhos e choro com eles de amor mesmo, assim, de ficar olhando para eles e, sabe, transbordar. Mas meus filhos já me viram chorar tanto por amor como por tristeza. E um choro, assim, que fui lá, chorei, que estava acontecendo alguma coisa, eles viram, passou, e aí eu expliquei. Falei: ó, o papai estava triste, vocês viram, o papai chorou, e aí, o papai tá, passou a tristeza. Depois que chora, a gente fica mais leve, né? Aquele sentimento fica mais leve. Não sei se é o correto, tá, gente? Para filhos de 4 anos, eu já vi narrativas diferentes, de psicólogas que falam que sim, que é bom a criança ver, porque ela aprende com aquilo, né, que ela vê. Tem gente que acha que é muito novo para chorar na frente, então eu faço o que eu sinto que é o que eu acho que é o melhor caminho, assim, tá? Mas eu acho que pensando em homens, pensando na minha história, vou resumir uma coisa para fechar essa fala minha. A grande mudança em todos os meus padrões machistas, inclusive na minha sexualidade, tem a ver com eu ter começado a me abrir emocionalmente, o que nesse ano eu celebro 10 anos. Ó, de verdade, sou grato pela transição profissional que eu fiz. Eu saí de uma grande zona de conforto, né? Por ter feito uma grande faculdade de administração, tinha muita expectativa familiar, de que eu já ia estar trilhardário com a idade que eu tô. Mas eu realmente, realmente, de um ano para cá, eu sou muito grato mesmo, gente, ao caminho que eu escolhi, porque eu realmente consegui mudar coisas emocionais que eram muito ruins, assim. Não todas, ainda tenho questões, gente, mas, pô, eu não sou verbalmente violento em relacionamento amoroso há 9 anos. Tipo, comecei o trabalho há 10, né? E essa era uma das principais dores minhas,
porque eu me sentia muito doído de quando eu machucava minhas namoradas, né, verbalmente, ali, quando eu tinha minhas explosões. Então, só isso, assim, mas de um ano para cá, realmente virou muitas chaves depois do meu burnout, né? Eu tive um burnout pesado mesmo, gente, em 2000 e, acho que 23 e 24, assim, 2023 e 24, e aí mudou muito mais coisas depois do burnout também. Mas é isso, assim, né? A gente, para mim, idealmente, para fechar tudo isso, essa minha fala, o, o- sabendo que tem desafios, mas a ideia é que os meninos possam sentir e ter espaço para expressar aquilo que eles sentem, que eles sejam encorajados a perceber o que eles estão sentindo e nesse caminho. E aí, enfim, quando a gente não ensina alguém vai ensinar o que eles vão odiar. Amiga, e aqui são esses, né, alguns casos aí recentes de cão comunitário, de estupro coletivo, de adolescente que tiroteio em escola, tá tendo muito nos Estados Unidos, gente, muito, eles não divulgam porque eles acham que vai dar gatilho de ter mais, mas é muito que tem tiroteio em escola americana, segundo o documentário The Mask You Live In, tá? Esse documentário tem 5 anos, não sei se piorou ou melhorou de lá para cá. Pode seguir, amiga. E aqui a cultura do engole o choro. Então, assim, gente, basicamente, é, depois eu comecei a fazer um trabalho em 2009 de autoconhecimento, espiritualidade, por conta de todas as questões que eu trouxe para vocês, explosivo, deprimido, ansioso, TDAH e baixa autoestima, sexualidade com uma disfunção erétil que era muito forte, era muito frustrado em muitos sentidos. Aí fui buscar umas coisas alternativas, tal, e aí começou esse processo de autoconhecimento que me levou para a transição profissional e para chegar aqui onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo como digital influencer. Nesse processo de 17 anos, que começou lá em 2009 com mais afinco, eu entendi que a minha vida ela começa a mudar quando, exatamente na idade que meus filhos estão agora, com 4 anos, quando eu tinha 4 anos, e o meu pai é um homem bem padrão, assim. Ele era fazendeiro, ele quebrou na vida dele, mas ele foi um homem rico de fazenda, assim. Meus avós eram muito ricos. E meu pai era bem o perfil que vocês podem imaginar, pensando num perfil estereotipado, tá, gente? De um peão de fazenda, no sentido do cara muito bruto, emocionalmente, muito machista, né? Falava que eu tinha que ter uma namorada em cada cidade. Mas a minha história, para além dos exemplos ruins que ele me deu, ele era. Bom, eu traía minha mãe direto. O ponto de ruptura da minha vida que eu lembro era quando eu ia dormir, às vezes de noite, aí eu tinha medo do bicho-papão, eu acho que eu tinha um campo mediúnico aberto, gente, eu não tenho memória. Eu tenho, na verdade, algumas memórias, mas eu não vou abrir agora, porque tipo, é uma história muito doida aí com Jesus Cristo, que não é o momento de falar sobre isso, então eu nem deveria ter falado, mas já falei, mas não vou entrar nesse tema. Mas, e aí eu tinha medo de dormir e eu começava a chorar de noite. E o meu pai, eu dormia num quarto sozinho, na época eu tinha duas irmãs, depois veio uma terceira, mas é da minha mãe e do meu padrasto. E aí meu pai aparecia na porta do meu quarto e falava, já falei disso 500 mil vezes, tá, gente? Mas é sempre um pouco difícil falar, porque ele ficava lá na porta do meu quarto com uma cara de ódio, eu tinha 4 anos, e ele falava, engole o choro, senão vai ter, engole o choro, senão vai ter, com uma cara de ódio e segurando um chicote de cavalo que ele usava para bater nos cavalos da fazenda dele, dos bois lá que ele mexia. Então imagina eu com 4 anos vendo aquilo, era um choque no meu sistema, assim, absolutamente. E eu lembro que a partir dali eu comecei a me tornar uma criança sem brilho já. Eu lembro de mim infeliz, com 5, com 6, tipo, já meio angustiado, sabe? Assim, eu já me sentia errado. Porque eu sempre fui muito sensível, né? Foi muito difícil para mim essa quebra, né, de porra, imagina, olha o tanto de vontade de chorar que eu tenho, né? Eu não pensava nessas coisas, mas eu sei que eu sentia.
que eu era um erro, eu sentia uma baita rejeição, uma baita sensação de abandono da minha mãe, obviamente. Minha mãe fala que nem sabia, eu acredito nela, tá? Só para vocês saberem, mas essas minhas histórias vieram à tona quando eu tinha uns 30 anos, assim, e minha mãe achou que era sonho meu, enfim, já conversei com meu pai sobre isso, né? Não, não era sonho, mas meu pai ali já queria que eu virasse homem, já com 4 anos de idade, e nessa cultura que é, né, tudo que eu falei para vocês até agora. E ali eu comecei a ter já essas questões que eu falei para vocês, de baixa autoestima. E aí minha mãe ajudou bastante de uma outra forma, muito mais leve, mas que foi muito ruim também, que foi muita crítica, assim. Eu recebi crítica da minha mãe a vida inteira, até alguns anos atrás, quando eu botei um limite, que eu falei, meu, se continuar assim, eu vou me afastar de você, porque não dá mais, né? Consegui falar de uma forma, na comunicação não violenta, foi um acerto, assim, mudou a relação com a minha mãe, inclusive. Mas eu, nesse momento ali com meu pai, gente, ali começam os meus problemas emocionais, que depois vai virar ideação suicida, porque não dá para ser saudável emocionalmente para quem fica engolindo tudo a vida inteira e a única coisa que pode expressar é a raiva. Não dá para expressar essa raiva de uma forma saudável. Não dá, galera. Então, sim, de uma forma. E aí foi isso, né? Aí, bom, pré-adolescência já tinha pensamentos de não, né, de não querer estar vivo. Eu não lembro a idade, tá, gente? Eu não sei se foi na pré-adolescência, talvez tenha sido um pouco mais tarde, assim mesmo, de refletir sobre, putz, não quero entender o que era o suicídio, assim. Eu não vou lembrar exatamente a minha idade, mas eu acho que talvez tenha sido perto dos meus 15 anos, talvez antes, porque eu sofria muito na escola. Eu disse que o meu bullying não era pesado, né? Mas eu era muito excluído. Eu não era um cara, eu não apanhava de ninguém, assim. Eu ouvia o viadinho, né? Eu não sabia o que eu era. Isso marcou. Eu acho que é por isso que eu nunca fui homofóbico. Eu não tenho nenhuma memória de ser homofóbico. Tenho memórias de ser misógino, infelizmente, mas homofóbico não. LGBT-fóbico não. É, eu perdi minha fala. O que eu estava falando? Alguém me ajuda. Antes dessa parte agora. Porque quando eu falo dessas coisas, a gente vem emoção. Eu quase chorei aqui Você agora. estava querendo lembrar a idade que você começou com esses pensamentos Ah, suicidas? Era isso. é mais um ampassã, assim, também, na verdade, cara. E aí, sim, eu era muito excluído na escola, então eu acho que foi talvez ali na sétima, oitava série do ginásio. Então eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu lembro que ali eu sofria bastante já, porque eu sofria em casa, eu sofria na escola, né? Não tinha lugar assim para um lugar que era até que em casa já era melhor, que meu pai já tinha saído de casa quando eu tinha 8 anos, meu pai já não estava em casa, né? Foi quando ele saiu assim da história e ficou longe fisicamente, graças a Deus, hoje em dia. Mas é isso. Então, assim, aí é isso, gente. Para mim, o ponto principal é o engole o choro, porque isso é isso, né? Tem que ficar engolindo todas as emoções. Não dá para isso, não tem como ter saúde emocional, mental, para mim, nem sexual, não tem como ter saúde mesmo, naquilo que eu acredito, né? Que a gente pode falar um pouco mais depois. Mas esse, para mim, é o ponto principal. E eu celebro, gente, porque, tipo, agora. Eu tenho feito podcast, de vez em quando eu faço. Recentemente eu apareci no SBT na televisão. Nem ia para televisão, mas eles gostaram da reportagem. E a primeira coisa que apareceu foi eu chorando lá numa reportagem. Assim, deu um pouco de vergonha, obviamente, mas eu gosto, celebro, acho importante ter um homem hétero, né, que está chorando em público assim, para ter uma referência, né, outros homens normalizar o que nunca deveria não ter sido normalizado e normalizável. Mas eu celebro porque eu voltei a chorar há 2 anos, foi depois do meu burnout, e as maiores mudanças na minha vida vieram nesse momento, assim. É muito pouco para quem tem 47, falo, cara, para os últimos um ano especialmente. E há 2 anos eu voltei a chorar bastante, assim, é isso, fazer podcast. Eu fui falar com a mulher do SBT, começou o Zoom com a mulher do SBT, eu já falei, Sofia, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu vou chorar hoje, tudo bem? Ela falou, fica tranquilo. Aí ela falou, se você quiser eu corto da reportagem. Eu falei, eu confio em você. Depois, se vocês quiserem, pesquisa lá a reportagem. É recente, a primeira coisa que aparece sou eu chorando lá na hora que, depois que o repórter
Apresento. Nossa, me deu uma vergonha, gente. Ai, caramba. Que os conhecidos mandam mensagem, né? Mas vamos lá, gente. Vamos pro próximo, amiga, por gentileza. E aí o tabu, ele surgiu com essa ideia, né, de ser educação emocional, é muito com base na comunicação não violenta, para quem não conhecer, é uma ferramenta, eu posso falar depois, eu não vou explicar agora como que ela é. Ela tem alguns pilares, eu vou contar só um deles, envolve a gente falar aquilo que a gente sente. Então já dá para conectar com tudo que eu falei antes, né? Um dos pilares da comunicação não violenta é falar eu sinto, lá, lá, lá. E aí cada um fala o que sente. Educação sobre sexualidade, sobre consentimento. Putz, para meninos e para meninas, né? Que essa comunidade é para meninos, né? E para mim, mas para todo mundo, né? Assim, mas os meninos de um lado, né? Por essa coisa de ficou muito normalizado encostar no corpo de uma mulher, assim, né? Sem pedir a se pedir, né? Para posso te tocar, que seja no ombro, que não importa, não importa, sabe? Tipo tem que ter estudar, aprender sobre consentimento, sobre respeito, sobre limites e os próprios, inclusive, porque nós meninos, homens, a gente é criado para não ter limite, é muito louco, né, gente? A gente é criado para pensa quando começa a entrar nessas fases de adolescência ou um pouco mais velhos, começa a ir para as baladas. A minha vida era essa, os mais loucos das baladas, os mais sem limites, de real, gente. Na minha época de rave, eu era exatamente esse cara. Eu era dos mais sem limite, que usava mais as drogas, os êxtases, MDMA, LSD. Muito, gente. Eu não sei, por isso que eu não sei como é que eu tô vivo, real. Hoje eu percebo que era uma busca por essa validação de um jeito horrível. Eu queria ser o mais louco do rolê, para todo mundo falar, o Fabito é o mais doido. Então a gente então para a gente também aprender sobre os nossos próprios limites, porque isso também passa pela própria sexualidade, que a gente também é criado para não ter limite. Para quê? Para querer transar sem limite. Né? A gente, uma da caixa do homem, né, que é uma expressão que foi criada por, acho que por uma, eu acho que é uma mulher, eu não me recordo do nome, mas uma das frases que tem nela é que nós somos máquinas sexuais que estamos sempre ativas. Porra, gente, eu tô há 3 anos praticamente em celibato real. E, tipo, feliz, inclusive, porque eu não tô sentindo falta só. De vez em quando eu sinto, tá? Mas muito pouco, tá bem de boa, assim. Porque eu tive burnout, então mudou, né? Minha vida mudou muito, muito, muito. Eu não tô, ainda não rola me relacionar para mim. Eu ainda tô com muita coisa de paternidade e trabalho, sabe? Então ainda não tô no movimento de namorar, nem date mesmo, muito de vez em quando. Mas enfim. E esse pertencimento saudável, que eu vou contar já, né, nos encontros com os meninos, tem duas regras. Não tem bullying, que é maravilhoso, e nem tem clima de bullying. E tem que ter a câmera aberta só. E é isso, assim, ninguém precisa falar nada, né, nos encontros com eles, quando acontecem. É, pode seguir, amiga, por gentileza. E aqui um pouquinho mais, né, de o que é educação emocional para mim? É perceber o sentimento que é no corpo, né? Tem uma desconexão do homem com o corpo, né? A gente fica muito na mente, os homens, padrão, né? Por isso que falam que a gente é muito mental, porque as emoções elas passam pelo corpo. Literalmente, a raiva, o medo, literalmente. Eu lembro de uma angústia que ela desapareceu há um ano. Foi essa angústia que eu falei, cara, de um ano para cá me tornei uma pessoa feliz, com altos e baixos. E os baixos horríveis, mas no geral feliz, faz um ano. Eu tinha uma angústia constante que era na altura do meu umbigo, um pouco para a esquerda. Gente, falei em terapia, em retiro, uma cacetada de grupo, de homem, de grupo misto. E eu não sinto essa angústia faz um ano, mas enfim, é, educação emocional bom, a gente foi criado para não sentir nada, então a gente tem que começar a voltar a sentir. Aonde que sente? É no corpo. E como é que começa? É falando sobre. Vamos começar a falar sobre, mesmo que seja de um campo mais mental no começo. A gente sabe que tem medo, todo mundo sabe. Você não precisa identificar no corpo ali no momento, né? Mas educação emocional para mim é um pouco isso, é reconhecer, nomear, saber o que que é a emoção, né? Qual que é, o que está acontecendo, esse pertencimento, sem o bullying, sem competição, né? A gente se respeita nas relações, não tem brincadeiras ruins, né? Tipo, todo mundo respeita a fala,
não tem crítica, sabe? É outro lugar, assim, é o que eu chamo de masculinidade também consciência, né? Porque não tem agressividade, não tem ausência emocional, que infelizmente é uma coisa muito comum, né, na vida dos homens pela cultura. E um lugar de escuta, de diálogo, onde eles podem trazer as questões que muitas vezes eles têm vergonha de falar na escola, vergonha de falar em casa, né? Eu não tinha coragem de falar sexualidade com a minha mãe e com meu pai, imagina. Tem um menino que eu falei aqui no começo, ele tem TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, o grau de suporte 1, e ele é uma gracinha, assim. Um dia, num encontro, ele perguntou, nossa, eu não sei se o Samuca tava, mas ele perguntou, ele fala, tio Fábio, e fala, tio Fábio, o que que é masturbação? Nossa, gente, ele me pegou desprevenido, porque eu não estava preparado, assim, né? Tipo, eu não tinha imaginado que poderia chegar uma pergunta dessa. E aí eu falei para ele, eu falei assim, masturbação é um processo de prazer que envolve a gente tocar em regiões, acho que eu falei regiões íntimas, talvez regiões íntimas do nosso corpo. Não falei, eu falei de uma forma bem direta, assim, bem sem tabu, né? Tipo, e aí ele falou, tio Fábio, é muito bonitinho. Ele falou, tio Fábio, eu não entendi. Aí eu falei assim, ô Jimmy, se você não entendeu é porque não está no teu momento. Quando tiver, você vai entender. Tenha certeza disso. E a gente vai estar aqui. Se você estiver aqui na comunidade, quando você quiser perguntar de novo, você pode perguntar de novo. Pode perguntar na próxima semana de novo. Se você quiser saber de novo o que é masturbação. Porque eu fiquei, né? Eu já fiz bastante encontro com meninos e às vezes eles perguntam a mesma coisa várias vezes. Bora, amiga, tá? Gente, eu peguei alguns e são reais, tá? Inclusive, ó, isso aqui é de verdade. Aqui tem a mãe do bonitinha. O menino tava com 11 anos. Dá para cortar depois para não estar nos materiais, né? Ele deve estar com 12 agora. Acho que ele está no oitavo ano. E ele está um ano lá na comunidade, talvez. E um dia, bem no começo, assim, ele falou. Eu não lembro qual que era o contexto, né? Mas ele falou: parei de ver pornografia. Gente, eu tomei um susto, porque eu não sabia que ele via, né? E aí ele falou: eu parei. Ele falou: eu quero compartilhar uma coisa, tal, que eu parei de ver pornografia. Ele falou, porque eu percebi que estava me atrapalhando nos meus treinos de handball. Tipo, eu não entendi nada, assim, mas acho que ele falou que na hora do handball, ele de vez em quando tava tadinho, né? Eu não ri na hora, né, tá, gente? Só pra vocês saberem, mas eu realmente acolho os meninos, né? Eu tô lembrando agora porque eu acho fofo, assim, de. Porque eles se abrem. Obviamente não de questões profundas, né, gente? Não é um lugar que a gente fala de traumas, é muito um lugar para falar dos bullying da escola, para eles tirarem as dúvidas da sexualidade, dos relacionamentozinhos que estão, sabe? É um lugar, esse é o lugar, né, para a gente falar exatamente para a gente poder falar dos desafios da vida do menino, né? No caso do grupo de meninos, assim. E aqui, só antes de passar, essa de cima, que é a do Senac, foi o primeiro trabalho que eu fiz, gente. Esse trabalho que eu nunca tinha pensado em trabalhar com meninos da cidade, assim. E esse primeiro trabalho foi para meninos do ensino médio, um pouco mais velhos do que a forma como começou o Tabu, né? O Tabu começou para meninos de 9 a 13 anos. E agora vai ter 9 a 13 e 14 a 17. Depois eu explico mais. Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi só uma palestra, tá? Não foi um workshop, mas assim, gente, foi muito lindo, assim, eu consigo, eu tenho a minha, eu não sou a única pessoa do programa, depois tem um psicanalista que eu vou contar para vocês, tem o Samuca, nós somos nós três que estamos na frente, tá, dos encontros. Eu sinto que uma coisa que eu trago, que eu tenho facilidade de verbalmente me abrir, especialmente online. Então, quando eu chego, por exemplo, os meninos que entram na comunidade, primeiro eu falo com o pai ou com a mãe, depois, geralmente, né? Acontece uma conversa com o próprio menino, comigo, e aí o pai e a mãe podem participar online, né? Essa conversa eu já falei com mais de 40 meninos. Ela dura 3 minutos. Raramente
talvez uma ou duas vezes que teve um menino que interagiu comigo ali no primeiro call, né? Na primeira call comigo. Todas as outras, eu vou arredondar 40, talvez tenha sido mais, mas eu vou arredondar para 40. Teve um menino que conversou comigo, teve 39, que a conversa durou 3 minutos. Mas, qual que é a ideia? Eu vou lá e vou contar para os meninos aquela minha primeira fala de uma forma mais leve. Vou falar do que eu fui muito repetido, né? Como a cultura do engole o choro me fez me tornar explosivo, com uma autoestima ruim, com pensamentos ruins e não sei o quê. E aí, mais ou menos aquele, dos 40 meninos que eu conversei, 39 mesmo. Teve um menino que não quis entrar, que ele falou, putz, não curti. Aí eu falei, beleza, tá tudo certíssimo. E todos os outros quiseram entrar e todos os outros eu conversei. Teve uma mãe, eu lembro que ela falou: não, meu filho vai entrar de qualquer jeito. Eu falei: não, você que sabe, mas mesmo, de qualquer forma, é importante ele ter esse primeiro contato comigo. E eu falei para ele: você pode estar junto como vocês preferirem. Geralmente os meninos vêm sozinhos, mas aí é uma decisão da família e não minha. É, Samuquinha, fala um pouquinho só do seu. E depois eu já vou falar da parte final, gente. E aí abrir para ouvi-los. Já acabamos, praticamente. Vamos lá? É, Bora, meu amigo. eu me chamo Samuel Ferreira Campos, tenho 19 anos, sou estudante de psicologia aqui em Feira de Santana, no interior da Bahia. Eu conheci o Fábio, né, essa pergunta que ele faz no início, em um período assim que eu estava muito, como é que eu posso dizer? Acho que tentando compreender esse universo masculino e no sentido de me desenvolver, né? Porque eu lembro que era um momento assim que eu escutava muito você não pode agir de uma determinada forma, você não pode fazer tal coisa porque você é homem. Ah, você não pode, sei lá, usar tal camisa, não pode pintar a unha, não pode estar com o cabelo dessa forma, porque isso é coisa de mulher. Enfim, e aí era um momento muito que eu estava assim, será que é isso mesmo? Né? Será que eu não posso fazer isso? Isso aqui vai fazer com que eu deixe de ser homem, né? E aí também questionando esse o que é ser homem, né? Então era um momento que eu estava muito assim e tentando compreender, mas ao mesmo tempo, na minha realidade e no convívio com as pessoas que eu tinha acesso, eu não conseguia entender isso, né? Porque as pessoas tinham muito essa visão, né, de que homens devem fazer determinadas coisas, mulheres devem fazer outras, e aí, por exemplo, pessoas que fogem de homens e mulheres não são nada, né? Não chega nem a ser humana, né? Essa era a visão. E aí eu começo a procurar pessoas, grupos, enfim, comunidades que falem sobre isso, né, que conversem sobre isso. E aí chegou no momento que eu vi o Instagram de Fábio. E aí eu achei tão massa, sabe? Eu me senti tão bem ao ver os conteúdos que eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. E naquela época, Fábio já tinha muitos seguidores, muita gente assim e tal. E eu falei, eu vou mandar uma mensagem aqui, mas eu acredito que ele não vai me responder, né? Eu tava com essa coisa, eu falei, eu vou enviar, tal. E eu lembro que a mensagem, eu tava falando muito sobre isso, sabe? Que a gente não precisa deixar de fazer determinadas coisas, porque isso aumenta ou diminui essa questão de ser homem, né? E aí eu lembro assim que ele respondeu, e quando ele respondeu essa mensagem, eu fiquei muito feliz. Ele começou a falar ali comigo, e aí foi um momento assim que eu me senti muito, muito bem, muito feliz, acolhido, sabe? É como se para eu existir naquele momento, eu
eu precisasse estar dentro de uma determinada caixinha. Mas, ao mesmo tempo que está dentro dessa caixa, eu não poderia ser eu, sabe? E aí, quando o Fábio responde essa mensagem, é como se ele estivesse falando assim: você pode ser você, sabe? Você pode existir da forma com que você quer, sabe? Isso não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, você é humano, velho. Então, assim, viva, experimente, sabe? Exista com aquilo que você deseja, não reprima isso. Então, a mensagem, ele não falou isso em momento nenhum, mas as coisas que ele foi falando me soava muito assim, sabe? E eu comecei a me sentir pertencido e com esse direito de poder existir, né, da forma com que eu queria, enfim. E aí esse foi o primeiro contato. Depois disso, eu participei de vários momentos, né, de grupos, de cursos, de retiro online, e foi um momento assim muito importante para mim, muito importante para mim. Então, assim, falar sobre esses encontros e esses grupos é falar sobre me compreender, é falar sobre perceber as minhas emoções, aquilo que faz sentido para mim, né? É um espaço que eu sou escutado, né? É um espaço que eu posso trazer qualquer questão e não vai ser tratada como tabu, ou enfim, ou qualquer coisa do tipo. E hoje o tabu, ele representa isso para mim, né? Esse espaço, né? E hoje eu volto aqui também como uma pessoa agora que vai colaborar também para que essas outras pessoas consigam fazer isso também, né? E eu acho que é a partir disso que a gente constrói um mundo que faça sentido para a gente, que a gente seja igual. Obrigado, amigo. Caramba, cara, que fala profunda. Grato demais aí pela confiança, Samuca. Massa te ouvir, meu querido. Gente, não teve nada programado, tá? Só para vocês saberem, ele falou que chegou para ele aí agora para falar. E já vou finalizar aqui para a gente abrir agora, gente. Então falta 3 slides aqui. O primeiro são só os horários. Aqui tem um pequeno errinho. Na verdade, o de 14 a 17 é das 18 às 19. Eu até tinha mudado aqui, tá? Mas acho que eu não dei o download, só o. E o outro é das 7 às 8, tá? Então os meninos de 9 a 13 anos é das 7 às 8 da noite, toda segunda-feira, os dois encontros. E o de 14 a 17 é das 6 às 7. Depois eu corrijo e mando para vocês. Tem encontros com pais a cada 45 dias e encontros também ocasionais com os pais e os filhos juntos. Depois eu também posso explicar para quem quiser. E aí temos na equipe nesse momento eu, Samuca, e está entrando um amigo psicanalista. Tá? A minha intenção, gente, as coisas elas podem mudar, né? Mas a minha intenção é que o Samuca está no segundo ano de psicologia. Ele me disse ontem, eu fiquei um pouco triste até, porque eu achei que ele estava indo bem na faculdade, mas ele disse para mim que a pior nota dele desse semestre passado foi 8,9 sobre 10. Eu acho que eu nunca tirei essa nota na minha faculdade. É verdade, ele me falou isso ontem. 8,9 é a pior nota desse garoto. Numa federal, sei lá, estadual de psicologia lá, lá em Feira de Santana, maravilhosa. Então, é isso. Aquela história de não ter bullying, câmera aberta. Aqui, né, esse espaço para cuidar dos meninos, para pertencimento legal, tudo que a gente conversou. A gente trabalha com uma lógica de contribuição consciente, tem valores diferentes. A gente vai apresentar no próximo slide 3 valores, mas, como eu vou falar aqui, pode ser diferente também. Então, tem valores sugeridos. E aqui embaixo, ó, caso a sua condição não se enquadre em nenhum desses valores, entre em WhatsApp que a gente conversa mesmo, para quem tiver interesse. A pessoa que já tivemos pessoas pagando valores mais altos mesmo, gente. Tinha uma mulher que ela é uma empresária gigantesca, ela bancou o programa por um tempo assim, porque para ter bolsistas também, porque tem mãe solo muitas vezes que não consegue pagar
o valor, por exemplo, social, né, que a gente chama de, enfim, então ela estava bancando e a gente tem essa opção desse valor mais alto, quem pagar ele automaticamente garante uma bolsa integral. De qualquer forma, a gente flexibiliza na parte financeira para quem quiser que o filho participe, barra vocês também, né, pais e mães, nesses encontros periódicos que a gente promove.